Seria possível aos cristãos falarem o idioma dos anjos? Quais são as coisas que a Bíblia chama de mistério? Nesse material que preparamos a respeito do dom de línguas, estas e outras questões serão respondidas. Pegue sua Bíblia e vamos conversar sobre este assunto. Nós preparamos para os nossos amigos que nos acompanham aqui no nosso canal um estudo a respeito do dom de línguas. Nós gostaríamos que este estudo ajudasse você a compreender a respeito desse tema que está revelado de maneira tão clara na Bíblia. Abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 21, a partir do versículo 33, e observem esta parábola que Jesus contou. Mateus capítulo 21, verso 33 em diante. Esta é a parábola dos lavradores maus, onde Jesus diz assim: Atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram um, mataram a outro e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número e trataram-nos da mesma sorte. E por último, enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo: A meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe: Fará perecer horrivelmente a esses malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que remetam os frutos nos seus devidos tempos. Perguntou-lhe Jesus: Nunca lestes nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram? Essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado, e será entregue a um povo que lhe produz os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzida a pó. Os principais sacerdotes e fariseus, ouvindo essas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. E conquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque essas o consideravam como profeta. Jesus conta uma parábola, e nesta parábola ele está exemplificando a maneira como Deus considerava o seu povo. Jesus quis trazer aqui uma lição importante para os judeus, que não estavam remetendo os frutos a Deus, não estavam dando os frutos devidos, os quais eles deveriam produzir. E Jesus, no final da parábola, disse que o reino de Deus seria tirado deles e seria entregue a um povo que produzisse os respectivos frutos. Vamos analisar passo a passo esta parábola e entender qual é a relação desta parábola com o dom de línguas. Observe o versículo 33. Atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, uma cerca, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Primeira palavra que me chama a atenção nesta parábola é a palavra vinha. O que seria a vinha nesta parábola? O que seria representado por esta vinha nesta parábola dos lavradores maus? Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 5 e vamos ler dos versículos 1 até o 7. Isaías capítulo 5, versos 1 a 7 diz assim: Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo. Sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas.
Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer ainda à minha vinha que eu lhe não tenha feito? E como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, a sua cerca, não é? Para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro, para que seja pisada. Torná-la-ei em deserto. Não será podada, nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. Às nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça, e eis aí clamor. Nós vimos nesta parábola, no livro de Isaías, a parábola da vinha má, que Deus está dizendo que a vinha representa o povo de Israel. Então, nesta parábola de Mateus capítulo 21, verso 33 a 45, esta vinha que Jesus está citando é o próprio povo de Israel. Há uma outra palavra nesta parábola que Jesus contou que nos chama a atenção, e é a palavra lavradores. Vejam, os lavradores eram aqueles que estavam responsáveis por cuidar da vinha, por arar a terra, cuidar da plantação, tá certo? E nesta parábola que Jesus contou, se o povo de Israel representa esta vinha, e lá no final da parábola Jesus disse que o reino de Deus seria tirado deles e entregue ao outro povo que produzisse os frutos, nós podemos concluir que esses lavradores seriam os líderes religiosos, os judeus, os sacerdotes, que cuidavam da espiritualidade do povo de Israel. Versículo 34, Jesus diz assim: ao tempo da colheita, enviou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro, e a outro apedrejaram. Veja, duas coisas nos chamam a atenção. Uma no versículo 34, onde diz que o dono da vinha enviou os seus servos aos lavradores. Quem seriam esses servos? E esses servos, no versículo 35, diz o texto que foram agarrados pelos lavradores, foram espancados e foram mortos, e outros foram apedrejados. Quem seriam esses servos? Qual é a referência que nós podemos buscar na palavra de Deus para que nós possamos descobrir quem são esses servos que foram enviados a essa vinha para recolher os frutos? Veja Lucas capítulo 13, verso 34. Lucas 13, 34 diz assim: é um lamento que Jesus faz sobre Jerusalém, e ele diz dessa forma: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha ajunta os do seu próprio ninho debaixo das asas, e vós não o quisestes. Prestou atenção no que Jesus disse a respeito dos profetas que foram enviados a Jerusalém? Ele disse: matas os profetas e apedrejas aqueles que te são enviados. A mesma expressão utilizada em Mateus 21, verso 35, nesta parábola que Jesus contou. E ainda no versículo 36 de Mateus 21, o texto diz assim: enviou ainda outros servos em maior número, e trataram-nos da mesma sorte. Se esses servos que foram enviados à vinha para recolher os frutos representam os profetas de Deus, em que momento esses servos, esses profetas, foram enviados em maior quantidade, em maior número? O período da história em que o povo de Israel teve profetas em maior quantidade, simultaneamente, foi o período do exílio babilônico, do cativeiro. Exemplos: nós tivemos ali Jeremias um pouco antes e também durante o exílio de Babilônia. Nós tivemos Daniel na corte. Também ali o profeta
Ezequiel em outra parte do reino, no exílio. Teve também o profeta Ageu. Houve um período em que o povo de Israel teve profetas em maior quantidade enviados a eles. No verso 37 de Mateus 21, Jesus diz o seguinte: e por último, enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo: a meu filho respeitarão. E o verso 38 conclui dizendo: mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. Se a vinha é o povo de Israel e os servos são os profetas que foram enviados e que foram mortos pelos lavradores, por aqueles responsáveis de cuidar da espiritualidade do povo de Israel, quem seria o filho do dono da vinha? Se Deus é o dono da vinha ali em Isaías, quem seria o filho do dono da vinha? O filho é o próprio Jesus que está contando a parábola. Você observe em Mateus capítulo 21, versículo 45, que as pessoas que estavam ouvindo, diz ali o texto, eles perceberam que estava falando deles mesmos. O verso 39 diz o seguinte: e agarrando o filho, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Olha que coisa interessante, que frase interessante. Aí está dizendo que os lavradores, depois de terem matado os servos, depois de terem matado os profetas, pegaram o filho do dono da vinha, jogaram ele para fora da vinha e o mataram, fora da vinha. Exatamente como aconteceu com Jesus, o filho do dono da vinha. Ele foi crucificado fora dos portões de Jerusalém. Então no versículo 40 diz assim: quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe: fará perecer horrivelmente a esses malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Perguntou-lhe Jesus: nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produz os respectivos frutos. Todo que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Veja, o versículo 41 me chama a atenção, porque diz que o dono da vinha vai arrendar esta vinha a outros lavradores, a outras pessoas que cuidem desta vinha. E o verso 43 diz que será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Ou seja, a responsabilidade do povo judeu era espalhar o evangelho para as nações pagãs, as nações à sua volta, certo? Para produzir esses frutos que se esperavam deles. Mas segundo a parábola, essa responsabilidade lhe seria tirada e seria entregue, diz o texto de Mateus 21, 41, a outros lavradores. Quem são esses outros lavradores? Quem seriam esses outros lavradores? E quando isso iria acontecer? Na verdade, a entrega da vinha a esses outros lavradores aconteceria em cumprimento à profecia de Isaías capítulo 28, verso 11. Pois é, meu amigo. O dom de línguas está relacionado a uma profecia citada no capítulo 28 de Isaías, no versículo 11. Abra sua Bíblia em Isaías 28, verso 11. Olha o que diz a palavra de Deus. Pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo. Quando na Bíblia aparece o termo língua estranha, é usada a palavra glossa. Glossa significa idioma ou língua estrangeira falada em algum continente por algum povo ou alguma nação. Ou seja, na profecia de Isaías 28, 11, Deus está afirmando que ele começaria a falar às pessoas não mais através do povo judeu, mas através de pessoas de outros idiomas. Língua estranha, glossa. Isto, na verdade, é uma profecia. E quando essa profecia teria cumprimento? Ela se cumpriria em Atos capítulo 2, versos 1 a 13, ou seja, no Pentecostes. Antes de ler Atos capítulo 2, versos 1 a 13, vamos dar uma passadinha em Mateus capítulo 28, verso 19.
O que Jesus diz ali em Mateus 28:19? Ele está dando instruções, orientações para os discípulos. Veja o que ele diz. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O destaque aqui no texto de Mateus 28:19 é a frase todas as nações. Guarde esse texto no seu coração, nós vamos precisar dele daqui a pouquinho. Vamos para Atos capítulo 2, versos 1 a 13. Atos 2, 1 a 13 diz exatamente assim. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Prestem atenção nesse detalhe. Aqui no verso 5 diz que em Jerusalém haviam pessoas que tinham vindo de todas as nações. A mesma expressão que Jesus utiliza em Mateus capítulo 28, verso 19. Todas as nações. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros. Que quer isso dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Agora vamos fazer uma análise dos pontos essenciais e importantes desse texto que acabamos de ler. A primeira coisa que me chama a atenção neste texto de Atos 2, 1 a 13, é a palavra que aparece no versículo 1 de Atos 2. É a palavra Pentecostes, do grego Penteconta. Penteconta, em grego, significa, traduzido para o português, significa 50. O Pentecostes era uma festa que o povo de Israel comemorava em função de algo que havia acontecido com eles. O que é que eles comemoravam nessa festa? Esta festa era celebrada 50 dias depois da saída dos israelitas lá do Egito, lá no Êxodo, né? Ou seja, 50 dias depois de comemorar a Páscoa. Então, o povo de Israel comemorava a Páscoa e 50 dias depois que os israelitas saíram do Egito, eles deveriam, então, comemorar o Pentecostes. Mas o que foi que aconteceu com o povo de Israel 50 dias depois que eles comeram a primeira Páscoa? 50 dias depois que eles saíram do Egito, 50 dias depois que eles comeram a primeira Páscoa, Deus deu a eles os 10 mandamentos de Êxodo capítulo 20, versos 1 a 17. Isso significa que a festa do Pentecostes está intimamente relacionada com a lei de Deus, com os 10 mandamentos que aparecem em Êxodo capítulo 20, na minha e na sua Bíblia. Isto significa algo muito importante. O pentecostalismo bíblico, o verdadeiro pentecostalismo, está relacionado com a guarda dos 10 mandamentos. Ou seja, uma pessoa não pode dizer que é pentecostal e afirmar ao mesmo tempo que os 10 mandamentos foram abolidos. Quem é pentecostal verdadeiramente deve guardar os 10 mandamentos. Os 10, não 8, não 9, não 7, não 1. Os 10 mandamentos, conforme aparece em Êxodo capítulo 20. A segunda coisa que me chama a atenção é que lá no verso 5 de Atos 2, diz que estavam morando em Jerusalém pessoas de todas as nações debaixo do céu. No versículo 9 a 11, cita quais eram essas nações. São elas: partos,
e eles são de uma língua iraniana, né, que só começou a ser conhecido aí a partir do segundo século antes de Cristo. Os medos, seu idioma era de origem indo-europeia. Elamitas, o elamita não tem afinidades estabelecidas com qualquer outro idioma e parece ter uma língua, um idioma isolado, como o sumério, por exemplo. É uma das primeiras civilizações que se tem registro no extremo oeste e sudeste do que hoje é o Irã. Mesopotâmia. Mesopotâmia é a região onde está localizada ali o Rio Tigre e o Rio Eufrates. Essa expressão Mesopotâmia, meso significa meio, potamis significa rio, entre rios, né? Então, eram pessoas que moravam ali nessa região desses dois rios, né, do Rio Tigre e do Rio Eufrates, ok? Judeia, os judeus falavam o hebraico. Capadócia, pessoas que viviam na região da Turquia. Ponto, também ficava no norte e nordeste da Turquia. Ásia, inclui todos os asiáticos e as suas respectivas nações. Frígia, região centro-oeste da antiga Anatólia, onde é a Turquia hoje. Líbia, a língua oficial da Líbia é o árabe. Panfilha, também na atual Turquia. Egito, a língua atual é o árabe moderno padrão, na ocasião devia se falar o copta. Cirene, um país que estava localizado no norte do continente africano. Romanos, que falavam latim. Cretenses, moradores de Creta, que estavam na região do Mediterrâneo, entre a Grécia e a Ásia Menor. Povos árabes, de idioma árabe. Tanto judeus como prosélitos. Prosélitos eram pessoas de qualquer nação que se convertiam ao judaísmo. Perceba que todas essas nações que são citadas aí eram nações que existiam na época. Algumas existem ainda hoje, outras se transformaram em nações conhecidas hoje e, logicamente, cada uma dessas nações tinha um idioma próprio. Agora voltemos ali para Mateus capítulo 28, verso 19, aonde Jesus disse para os discípulos pregarem o evangelho a todo mundo, a todas as nações. Quando Jesus deu essa ordem para os discípulos, a primeira pergunta que surgiu, a primeira interrogação que surgiu na mente desses homens foi a seguinte: como que nós vamos pregar para todo mundo, para o mundo inteiro, para todas as nações, se eles eram galileus? Veja lá Atos capítulo 2, verso 7. O texto diz exatamente isso. A pergunta que fizeram na ocasião do Pentecostes foi: estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? Esses galileus eram pessoas que viviam da pesca, eram pescadores e eram iletrados. Agora perceba uma coisa: iletrados não quer dizer que não sabiam ler e escrever. Significa que eles não sabiam falar os idiomas de outras nações. E por que eles não falavam o idioma de outras nações? Por um motivo muito simples. Por serem judeus, um povo orgulhoso, que não queriam se misturar com as nações pagãs, ou gentis, como eles chamavam, não queriam misturar o seu idioma, a sua religião, a sua cultura, nada, eles não queriam misturar em nada com as outras nações. Era um povo exclusivista que acreditavam que a salvação era só para eles. Por isso pareceu estranha essa ordem de Jesus para pregar o evangelho ao mundo inteiro. Como eles fariam isso se eles sabiam falar apenas o próprio idioma? Por isso foi necessária a ação do Espírito Santo, para que todas aquelas pessoas de diversas nações que estavam ali naquela ocasião pudessem ouvir o Evangelho. E quando elas ouviram a pregação dos apóstolos, elas ficaram maravilhadas por ouvirem em seu próprio idioma e quando voltaram para casa, cada um para o seu país, começaram a repetir o que tinham ouvido dos apóstolos. Eles estavam numa região onde era o ponto de encontro do mundo para o comércio. E de certa forma, o idioma funcionava como uma moeda de troca. Se as pessoas queriam comercializar algum produto, muitas vezes a moeda de troca que era utilizada era o próprio idioma. Olha, você me ensina a falar o seu idioma e nós começamos a fazer negócio. As coisas funcionavam dessa forma. Os judeus não participavam desse tipo de transação porque era um povo orgulhoso, eles não queriam misturar o seu idioma, eles queriam conservar o seu idioma puro, ali a sua cultura, enfim, a sua religiosidade. Agora, esta ordem de Jesus em Mateus capítulo 28, verso 19, cumpriu-se exatamente ali no Pentecostes. O evangelho foi pregado ao mundo inteiro naquela ocasião, o mundo conhecido naquela ocasião. Porque cada pessoa de cada nação que estava ali presente, quando voltou para casa, voltou com as maravilhas, as boas novas da salvação que ouviram dos discípulos ali naquela ocasião. Aí sim foi cumprida então esta ordem de Jesus
de pregar o evangelho ao mundo inteiro, e também a profecia de Isaías 28:11, onde diz que Deus começaria a falar com as pessoas não mais através dos judeus apenas, mas também pessoas de outras nações seriam usadas por Deus na pregação do evangelho. O que aconteceu então? O Espírito Santo concedeu o verdadeiro dom de falar em línguas, em idioma, aos discípulos para que essas coisas se cumprissem. Vamos agora dar uma olhada em 1 Coríntios capítulo 14 e ver qual é a orientação de Deus para o uso deste dom, o dom de falar em línguas, que é um dom do Espírito Santo. Qual é a orientação de Deus para o uso deste dom? Antes de irmos para 1 Coríntios 14, eu gostaria que você desse uma olhadinha aí em 1 Coríntios capítulo 12, verso 31. 1 Coríntios 12, 31 diz assim: Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Veja, Deus, através do Espírito Santo, concede dons à sua igreja. E a Bíblia afirma de maneira categórica que o Espírito Santo distribui esses dons da maneira como ele acha melhor. Mas em 1 Coríntios capítulo 12, verso 31, diz que ainda assim nós devemos procurar com zelo os melhores dons. Uma pessoa pode ser agraciada por Deus com mais de um dom. Então nós devemos procurar, como diz a orientação da palavra de Deus, com zelo os melhores dons. Antes ainda de partirmos para o capítulo 14 de 1 Coríntios, dê agora uma outra olhadinha no versículo 1 de 1 Coríntios 12. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1 diz assim: A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. O que Paulo está dizendo? Que a respeito dos dons espirituais é um assunto que está revelado de maneira clara na Bíblia e nós não devemos ignorar este assunto. Nós não devemos desconhecer a respeito deste assunto. O assunto dos dons espirituais. E o dom de línguas é um dom espiritual, é um dom do Espírito Santo. Por isso, nós precisamos estudar e compreender este assunto. Nós vimos no versículo 31, então, de 1 Coríntios 12, que nós devemos procurar com zelo os melhores dons, e no capítulo 13, Paulo ele cita quais são esses dons, os melhores dons. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13 diz assim: Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três. Porém, o maior destes é o amor. Perceba que o dom de línguas nem é citado aqui. Muito bem, então vamos agora para 1 Coríntios capítulo 14. No versículo 1, Paulo diz assim: Segui o amor. Veja, ele já abre citando um dos principais dons. Segui o amor e procurar com zelo os dons espirituais. Repetindo 1 Coríntios 12, 31. Mas principalmente que profetizeis. Perceba que ele nem diz, olha, principalmente o dom de falar em línguas. Não. Até mesmo o próprio título do capítulo 14 de 1 Coríntios diz que o dom de profecia é superior ao dom de línguas. Em 1 Coríntios capítulo 14, verso 2, Paulo diz assim: Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Em espírito, Paulo está citando na mente. Está falando na mente, certo? Está falando com ele mesmo. Ninguém está ouvindo, ele está pensando. Está pensando uma oração, está falando com Deus em pensamento. E por que fala mistério? Porque nenhuma pessoa que está ao redor dele ali pode ler o que está na mente dele. Então, para aquelas pessoas é um mistério que aquela outra pessoa está pensando. Agora, diz que está falando mistério, né? Mistério porque, como dissemos aqui, ninguém consegue ver o que essa pessoa está pensando. Agora, nós já vimos muitos irmãos pentecostais dizendo o seguinte, que quando estão falando em línguas, estão ali falando em línguas estranhas, eles estão falando em mistérios e tal, né? Você sabia que tem pelo menos duas coisas na Bíblia que a palavra de Deus chama de mistério? O que a Bíblia fala a respeito dessa palavra mistério? Veja Efésios capítulo 3, versos 1 a 3. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus,
a mim confiada para vós outros, pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. De que mistério é esse que o apóstolo Paulo estava falando? Que ele tinha escrito anteriormente de maneira resumida. Se você ler o capítulo 1 de Efésios e o capítulo 2, você vai perceber que Paulo está falando a respeito da vinda de Jesus, o Messias, e do seu ministério aqui na terra e do seu sacrifício na cruz do Calvário. E nessa explanação, Paulo está mostrando que não foi qualquer pessoa que morreu na cruz, foi Deus quem morreu na cruz. Então, nesse sentido, mistério está se referindo à encarnação de Cristo, que é Deus, mas que nasceu aqui como um ser humano. Por que a Bíblia chama de mistério? Porque ninguém consegue explicar como um ser divino transforma-se em um feto no útero de uma mulher pecadora e nasce nesse planeta como homem e sem pecado. Isso é um mistério. Por que esse Deus faz isso? Que interesse é esse? Que tipo de amor é esse? É um mistério insondável para nós seres humanos, o qual a Bíblia chama também de o mistério do amor de Deus. Porém, há um segundo mistério na Bíblia e está em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7, diz assim: Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Prestou atenção na palavra que Paulo utilizou aqui? Mistério da iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade, segundo a Bíblia, é pecado, e pecado é transgressão da lei. Por que a iniquidade, o pecado, por que o pecado é um mistério? Se você ler o capítulo 28 do livro do profeta Ezequiel, você vai perceber, ali nos versículos 12 a 17, que ele conta a narrativa de um anjo, talvez o primeiro anjo a ser criado por Deus, que estava no céu e trabalhava ligado diretamente ao trono de Deus. E de repente, algo aconteceu no coração desse anjo. Nasceu em seu coração o pecado ou a iniquidade. Por que isso aconteceu? Como um anjo perfeito que morava no céu, um lugar perfeito, faz algo dessa natureza? Ninguém sabe explicar. Por isso, a Bíblia chama de mistério da iniquidade. Em Isaías capítulo 12, versos 12 a 14, também conta um pouco mais sobre esse anjo e como surgiu essa guerra entre o bem e o mal que começou lá no céu, segundo Apocalipse capítulo 12, verso 7. Mas e Deus? Deus fala em mistérios, em oculto ou em segredo em algum lugar na Bíblia? Vamos analisar aqui alguns textos. Isaías capítulo 45, verso 19 diz assim, é Deus falando: Não falei em segredo, nem em lugar algum de trevas da terra. Não disse à descendência de Jacó, buscai-me em vão. Eu, o Senhor, falo a verdade e proclamo o que é direito. Agora veja outro texto, João capítulo 18, verso 20. O próprio Jesus diz assim: Declarou-lhe Jesus: Eu tenho falado francamente, ou seja, abertamente ao mundo. Ensinei continuamente, tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disse em oculto. É Jesus dizendo. Agora, já vi algumas pessoas dizerem também que quando estão falando de línguas estranhas nas mais diferentes denominações religiosas, elas estão falando a língua dos anjos. Que língua os anjos falam? Veja Atos capítulo 10, versos 1 a 8. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente, durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: Quem é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro.
ele está hospedado com Simão, o curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e, havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Veja, nesta história, um anjo aparece a Cornélio. Cornélio tem a visão, e nesta visão um anjo fala com Cornélio e pede que mandasse chamar o apóstolo Pedro para que viesse à sua casa. Em que idioma ou em que língua o anjo falou com Cornélio? Logicamente, na língua que Cornélio falava. Na Bíblia há outros exemplos de pessoas com as quais os anjos de Deus se comunicaram. Maria, mãe de Jesus, o pai de João Batista, Zacarias, os pais de Sansão, e em todos os casos, os anjos se comunicaram no idioma em que essas pessoas falavam. Mas e se os anjos realmente falassem em uma língua diferente, um idioma específico? Eles teriam uma língua diferente? E se eles tivessem, poderiam os homens mortais falar ou pronunciar esse idioma? Veja 2 Coríntios capítulo 12, versos 2 a 4. Paulo diz assim: Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o 3º céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis. Percebe? Ele ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Paulo, ao ser levado até o 3º céu, ouviu ali palavras inefáveis, as quais ao homem não é lícito referir. É o que diz o texto bíblico. Então, ainda que os anjos tivessem um idioma específico, uma língua diferente da nossa, o ser humano não poderia falar essa língua. E ainda no capítulo 13 de 1 Coríntios, no versículo 1, o próprio Paulo diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ou seja, Paulo está dizendo que, ainda que ele falasse a língua dos anjos, e todos os idiomas aqui da terra também, se ele não tiver amor, ele seria como um pedaço de metal. Agora, eu não estou dizendo que as pessoas que dizem que falam em línguas, elas não têm amor. Não é isso que eu estou dizendo. Mas Jesus um dia disse assim: se vocês me amam, guardem os meus mandamentos, os 10 mandamentos. Isso está em João, capítulo 14, versículo 15. Mas suponhamos que falar em línguas seja realmente o principal indício de que uma pessoa recebeu o Espírito Santo, foi batizada no Espírito Santo. Se for assim, em 1 Coríntios capítulo 14, versos 5 e verso 19, Paulo estaria desprezando o Espírito Santo, porque ele diz que prefere muito mais que as pessoas profetizem, pois quem profetiza é superior ao que fala em línguas. Veja o texto de 1 Coríntios 14, verso 5 e verso 19. Eu queria que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis. Pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. E o verso 19 diz assim: contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento, para instruir outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Paulo estaria desprezando o Espírito Santo aqui? Porque se o dom de línguas é uma evidência de que a pessoa é batizada no Espírito Santo, a impressão que dá é que Paulo estava desprezando o Espírito Santo. Veja agora o versículo 27 de 1 Coríntios capítulo 14. Verso 27 e 28, diz assim: no caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2 ou quando muito 3, e isto sucessivamente, e haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Paulo tinha poder ou autonomia sobre o Espírito Santo para poder limitar a agir somente em 2 ou 3 pessoas? Obviamente que não. Agora veja que coisa interessante em 1 Coríntios capítulo 14, verso 21. Na lei está escrito: falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos ou outras nações,
e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Paulo repete a profecia de Isaías, aquela profecia de Isaías 28:11, confirmando que Deus iria usar o recurso do idioma, de um idioma existente, de nações que existiam, para a pregação do Evangelho. No verso 22, Paulo continua dizendo: de sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os crentes. Ora, se falar em línguas é sinal para os incrédulos, então ela não pode ser prova de que uma pessoa recebeu o Espírito Santo, porque o incrédulo não crê em Deus, não crê em Jesus, não crê na Bíblia, não crê no Espírito Santo, não crê nos anjos, não crê no diabo, não crê em nada disso. Ele é um incrédulo, de repente até mesmo um ateu. E mesmo entre os que creem, se alguém estiver falando em línguas, em glossa, em idioma, língua estranha, idioma estranho, estranho porque não é de sua nação, é de outra nação, é estranho porque ele desconhece o idioma daquela outra nação e ninguém conhece essa língua que a pessoa está falando, duas coisas devem acontecer. Primeiro, se ninguém interpretar, a igreja não é edificada. Foi o que nós lemos no versículo 5, e o verso 6 diz isso também. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitaria se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? Olha o verso 9. Assim, vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Verso 14 diz: porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. E esse texto, unido ao verso 17, diz: porque tu, de fato, dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Você está orando num outro idioma, aí você está pregando de repente num outro idioma, mas se a pessoa não está entendendo, como é que ela vai falar amém para aquilo que você está orando, para aquilo que você está pregando? Segunda coisa, a igreja não poderá dizer amém, é o que diz o verso 16. E se tu bendisseres apenas em espírito, como dirá o indouto o amém depois da tua ação de graças, visto que não entende o que dizes? Por isso a Bíblia afirma que se alguém falar em outra língua dentro da igreja e nem todos falam aquela língua, obrigatoriamente precisa ter um intérprete. Por isso é que biblicamente o falar em línguas não é uma prova e nem um sinal de que uma pessoa recebeu o Espírito Santo. Veja nos textos a seguir pessoas que nunca falaram em línguas, mas eram cheias do Espírito Santo. Lucas, capítulo 1, verso 35. Diz assim: respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. O anjo está falando isso para Maria, e o anjo diz para Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo, você será revestida com o Espírito Santo, você será batizada com o Espírito Santo. Olha o versículo 41, agora no caso de Isabel. Ouvindo esta a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre, então Isabel ficou possuída pelo Espírito Santo. Maria e Isabel, quais eram os idiomas que elas falavam? O idioma delas, só falavam o idioma delas. Verso 67 agora. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. E aí ele faz um cântico, o cântico de Zacarias. Zacarias, pai de João Batista, cheio do Espírito Santo, só falava no idioma dele. Lucas capítulo 2 agora, verso 25, diz assim, verso 25 a 27. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movidos pelo Espírito Santo, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Veja, Simeão,
Aqui no cântico que ele faz, diz no verso 27, que ele foi movido pelo Espírito Santo. Quantos idiomas falava Simeão? Ele falava no idioma dele. Juízes capítulo 13, verso 25, diz assim, falando a respeito de Sansão: e o Espírito do Senhor passou a incitá-lo em Manedã, entre Zorá e Estaol. Falando de Sansão. Quando o Espírito Santo de Deus possuía Sansão, Sansão não ficava falando em outras línguas, em outros idiomas, em língua estranha, e também não ficava se jogando no chão, se debatendo e gritando, nada disso. Juízes capítulo 14, verso 6 agora, diz assim: então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que ele o rasgou como quem rasga um cabrito sem nada ter na mão. Todavia, nem a seu pai nem a sua mãe deu a saber o que fizera. Falando ainda a respeito de Sansão. Em quantas línguas essas pessoas falavam? Apenas o seu próprio idioma. Então, como é que uma pessoa recebe o Espírito Santo? Qual é o indício de que uma pessoa foi realmente batizada com o Espírito Santo? Atos 2,38 diz: respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. É assim que uma pessoa recebe o Espírito Santo. Este assunto, segundo o que lemos em 1 Coríntios capítulo 12, verso 1, não é para ser um mistério, ou seja, está revelado na palavra de Deus. Qual é a verdade sobre esse assunto? Sobre os dons espirituais, inclusive sobre o verdadeiro dom de línguas. Um último detalhe que precisa ser analisado. Nós já vimos aqui que quando aparece na Bíblia a palavra língua, o termo original é a palavra glossa, que quer dizer idioma. As línguas estranhas que são faladas nas igrejas pentecostais hoje, infelizmente, não é o glossa bíblico. É a glossolalia, uma produção de sons ininteligíveis, ou seja, que não tem tradução. Essas ações estão relacionadas com fenômenos em que as pessoas dizem receber um suposto dom de línguas e começam a se debater e a rolar no chão, e começam a pular, a girar em roda, começam a chorar, a gemer. Em nenhum caso nas Escrituras é mencionado que o verdadeiro Espírito Santo derrubava alguém ou fazia a pessoa pular ou se contorcer no chão e nem gritar quando se apossava da pessoa. Nós vimos, por exemplo, o caso de Sansão e o caso de outros personagens bíblicos que foram possuídos pelo Espírito Santo. Eles não faziam essas coisas quando o Espírito Santo se apossava deles. Isto acontecia apenas quando uma pessoa estava endemoniada e Jesus ia expulsar o demônio dessa pessoa. A pessoa se contorcia, se estribuchava no chão, uns se jogavam na água, outros se jogavam no fogo. Agora eu gostaria que você ouvisse essa declaração impressionante de um pai de santo. Muitos rituais evangélicos se parecem com os cultos afro-brasileiros. Mesmo aquele negócio de falar em línguas lembra demais a hora que baixa o santo no pessoal do candomblé. Corri então pro terreiro. Talvez a minha carência espiritual pudesse ser resolvida se eu incorporasse uma dessas entidades. Fui fazer uma visita ao pai Toninho de Xangô. Quem sabe não baixava em mim um caboclo? Quem sabe eu não saía dali falando em línguas? Uma experiência transcendental era tudo que eu precisava. Qualquer pessoa pode receber um caboclo? Qualquer pessoa pode receber uma entidade, mas quando ela tem mediunidade. Quem tem a mediunidade de transe recebe, quem não tem não. Se eu não tivesse mediunidade, eu não vou nem falar em línguas em nenhuma igreja evangélica, a não ser que eu esteja fazendo teatro. Com certeza. Nem vou ter aqueles transe lá. Exatamente, tome 10. Entendeu? É isso aí. Porque mediunidade a gente não pega na estrada nem na esquina. Mediunidade a gente nasce. Tem ou não tem. Você já viu um cético total, um descrente total, ter essa mediunidade? Com certeza, com certeza. Estou cansado de receber, sim, de chegar aqui, virar e depois dizer, não, isso não é nada, eu tô louco, eu não quero saber disso, sabe, eu vou procurar um exorcista, eu tô mal, entendeu? Tem um monte, meu filho. Exorcista não, isso aí vai pro psiquiatra. Psiquiatra, né? Eu quero voltar a falar isso, mas queria falar com o caboclo que você incorpora. A incorporação do caboclo é a mesma coisa do transe do Espírito Santo.
Do jeito que eles recebem, que eles devem receber lá é caboclo, é orixá, é tudo. E dá o nome de Espírito Santo, meu filho. Sabe o que a Bíblia diz a respeito das pessoas que ensinam para outras pessoas o falso dom de línguas, a glossolalia? Isaías capítulo 33, verso 19 diz: Já não verás aquele povo atrevido, povo de fala obscura, que não se pode entender, e de língua bárbara, ininteligível. Ou seja, que não tem tradução. Não pode ser traduzida para que uma outra pessoa possa entender o que se está dizendo. Ou seja, essas pessoas não entrarão no céu. Eu gostaria de encerrar aqui com duas declarações. Declarações de dois pastores pentecostais. Eu finalizo por aqui. Eu gostaria que você ficasse aí com essas duas declarações desses dois ministros, desses dois pastores pentecostais. Inscreva-se em nosso canal, deixe aí o seu like, compartilhe com seus amigos e para você receber notificações sobre outros temas no canal, ative o sininho. Nós nos vemos em um próximo vídeo, onde voltaremos a estudar sobre outros assuntos da Palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Paulo é quem diz: quando eu era menino, fazia as coisas de menino, mas agora que sou grande, não faço mais coisas de menino. Em outras partes, quando eu era menino, eu estava no jardim de infância. Agora eu já estou, pelo menos, no nível médio. Entendeu? Estou no nível médio já, de amadurecimento, do ensino, da palavra de compreensão, da palavra de Deus. Mas tem crente com 50 anos de crente ainda está no jardim de infância. Olha, o hino que a nossa irmã Nieg já cantou aqui, não é um hino interessante, bonito, não é? Alegre, dinâmico, essa coisa, muito bom. Mas já houve crente, irmã Nieg, não sei se a senhora observou isso por aí, que esse hino, quando cantava, umas irmãs ficavam se agitando lá no meio e saía correndo de lá para cá. E ficava rodando aqui na frente para se mostrar. Entendeu? Não sei se a senhora passou por isso. Eu já vi. A ordem é para marchar, e as irmãs saem marchando. E aí os irmãos saem atrás também. Sabe o que é isso? Jardim de infância. Jardim de infância. Não tem nada de espiritual nisso, viu, irmão? Estou dizendo isso para a internet, todo mundo ouvir. Não, esse negócio de reteté, ratatá, repepé, tem nada de espiritual. Tudo conversa fiada, tudo emocionalismo, entendeu? Descontrole emocional, Aí alguém já disse: não, pastor, meu filho, eu só quero que você mostre na Bíblia. Mostre o reteté na Bíblia e eu vou pular também. Vou marchar, vou dançar, vou fazer todo mundo. Agora você tem que mostrar na Bíblia. Eu comecei oferecendo R$100 para que me arranjasse um versículo na Bíblia que mostrasse o reteté. Está aqui, R$100. Até agora não apareceu ninguém. Eu já dobrei, agora R$200. Então quem quiser ganhar R$200, facilzinho, no final do culto, abra a Bíblia. Não, está aqui, ó. Está aqui o reteté na Bíblia. O pessoal pulando para lá e para cá, papapá. Viu? No Antigo Testamento ou no Novo, não tem problema. Se for no Novo, eu dou 500. Se for no Novo Testamento, eu dou 500. É palavra de homem aqui diante de Deus. Mostre. Vou contar para quem é novo aqui na igreja. No Congresso de Mocidade, eu disse: irmãos, eu quero que você me mostre na Bíblia o reteté. Viu? Com os profetas, com o Novo Testamento, os apóstolos e tal. Aí, terminou a reunião, um rapaz veio de lá já com o dedo dentro da Bíblia. Mas não encontrei um versículo na Bíblia que mostra o reteté. Rapaz, foi mesmo. Já li 43 vezes, nunca vi, você viu agora? Interessante, não é? Pois é. Se prepara para me dar os 100. E mostra aí, meu filho. Aí ele abriu lá, naquela parte dos profetas de Baal. Profeta de Baal, lá no Monte Carmelo, sabe? Aí a Bíblia diz lá que os profetas de Baal pularam em cima do altar. Pularam em cima do altar. Dançaram a manhã todinha, invocando Baal, e Baal não respondia. E eles com raiva e querendo mais, pularam em cima do altar. Eu disse: rapaz, sabe o que é mesmo? Isso é um reteté. Só que é um reteté do cão. Ele disse: não, mas o senhor não disse, é um reteté. Eu disse: é mesmo, sabe? Sabe uma coisa?
já que você, eu estou procurando é o reteté de Deus, das coisas de Deus. Mas você arranjou isso aí do cão, eu vou lhe dar R$10. Ele disse, me dê 20. Mas está aqui, ó, hein? 200 para o Antigo Testamento e 500 para o Novo, viu? Pode trazer. Eu tenho que ter responsabilidade no que eu estou ensinando. Tem irmão que tem raiva de mim, diz que eu não sou espiritual, não. Uma vez eu falei nisso aqui, e o camarada no outro dia mandou um WhatsApp para mim. Pastor, o senhor não devia dizer isso não, que tem irmão que é espiritual, e dança e pula. Meu filho, pode dançar e pular, plantar bananeira, mas eu quero ver na Bíblia. Eu quero ver a base bíblica, sabe? Esse é o tempo que vivemos, onde a palavra, a verdade é relativizada. A valorização dos sentimentos hoje está maior em detrimento da racionalidade da palavra de Deus. No meio pentecostal nós sempre estamos lá no limiar entre a emoção e a razão. E quando eu percebo o exagero que se dá às emoções em detrimento da racionalidade da palavra de Deus, eu me assusto. Olha, irmãos, tá difícil de engolir umas coisas por aí, viu? Tá difícil. Um pregador, em determinado lugar aí, chegou e ficou olhando para a mão assim. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, o que é que eu estou vendo? O que é que eu estou vendo? A unção está aqui na minha mão, está aqui. Aí olhava para o auditório, para algumas pessoas. Você quer um pouco da minha unção? Aí eu quero. Então vem receber. E vinha aquele monte de gente que se jogava nos pés do pregador. Era o cancã da festa. Era o rei da cocada preta. E aqui diz que unção é isto aí. E aqui diz. Outros, um dia fui pregar numa outra igreja. Aí alguém disse para mim assim: o senhor vai ver um homem poderoso. Poderoso. Ele é chamado Canela de Fogo. É o Canela de Fogo. Ah, é? Aí apareceu o camarada veio lá. Sim, com uma carinha de humildezinho. Paz do Senhor, paz dos irmãos. Graças a Deus estou aqui. E daqui a pouco ele pula o púlpito assim e sai correndo. E um monte de gente, meu Deus! Aí o povo só falta subir pelas paredes. Palhaçada. Isso é palhaçada. Isso é brincar com a inteligência das pessoas. Isso é desrespeito. Isso não é nem emoção. Isso é brincadeira de circo. E a igreja não é palanque de circo e nem púlpito. Se você tem a unção de Deus, se você tem a graça do Senhor, tenha domínio sobre aquilo que você vai fazer, para que a palavra produza o verdadeiro efeito para a glória do Senhor, não para a sua própria glória. É lamentável que isso aconteça. Essa valorização exagerada que se dá para a emoção. A pessoa se emociona, tentam usar o Espírito Santo, manipulam com o Espírito Santo, porque entregam uma mensagem que não tem nada a ver com nada e sai por aí. Eu creio em profecias, viu, irmãos? Eu creio na manifestação dos dons espirituais na igreja, mas eu não aceito, particularmente não aceito meninice, não aceito coisa que não tenha peso bíblico, coisa que fuja dos princípios que regem uma liturgia verdadeiramente santa na vida da igreja. Aí o camarada sai por aí, desaforando todo mundo. Eu fui numa determinada igreja para pregar, e aí eu comecei, anunciei, disse: vou pregar a palavra. O título da minha mensagem é este. O texto que nós vamos ler é este. Eu li o texto, entrei na introdução da mensagem. Daqui a pouco alguém lá resolveu profetizar. Aí alguém já saiu com um microfone sem fio, foi lá. O irmão tomou 15 minutos do meu tempo.
E eu estou na igreja dos outros, fico quietinho, né? Engolindo seco. Eu estou lá esperando, e o cara falou de tudo. Qualquer coisa que não tinha nada a ver com o culto. Não tinha nada a ver com o culto. Sabia-se perfeitamente que era mera exibição. Muito bem. O irmão terminou, o irmão veio. Eu perguntei, quem se lembra do título da mensagem que eu vou pregar? Ninguém se lembrava mais. Vou anunciar de novo. Anunciei de novo a mensagem. Li o texto de novo. Comecei de novo. E daqui a pouco o irmão dizia, pá! Já saiu um irmão aqui correndo lá e tal. Porque naquela igreja havia um ensino errado. Deixa eu confessar um pecadinho para vocês aqui. Fiquei na carne, pastor. Fiquei com raiva daquela situação. Achei que era desaforo ao Espírito Santo e também a mim, que era o profeta naquela hora. Mas perdoei em meu coração porque eu vi que era ignorância. Acerca dos dons espirituais, não quero que sejais o quê? Ignorantes. Porque a palavra de Deus tem que ser respeitada. Por quê? Porque havia um conceito errado, equivocado. Essas brincadeiras de mau gosto. No ministério da palavra não pode haver isto. É preciso que a gente aprenda a controlar. Por isso que Deus dá autoridade aos seus ministros, desde que eles tenham conhecimento, para saberem controlar. Qualquer radicalismo. É preciso que haja um equilíbrio. E o que o crente que está aí saiba o que está fazendo. Saiba por que está fazendo. O conceito era equivocado. Ora, se o espírito do profeta é sujeito ao profeta, significa que o profeta sabe o que vai falar e sabe quando ele pode e deve falar. Pelo menos deve saber. Não é essa coisa que liga numa tomadinha e o camarada tem que falar. Me sentei ao lado de alguém uma vez que dizia que era pregador. Aí puseram esse irmão do meu lado, ele sentou, sério, assim, duro. Daqui a pouco ele fazia assim. Olhava para mim, arregalava o olho. Aí eu me virei para ele, irmão, o senhor está passando mal? Não, irmão, é o Espírito Santo. Não, meu irmão, isso não é Espírito Santo. Isso não é Espírito Santo. Tome cuidado, não brinque com coisa séria. Essas brincadeiras. E aqui diz que você tem, isso aqui não é sessão espírita. Culto é sessão espírita, irmão, onde um espírito entra numa pessoa e a pessoa tem que estribuchar, tem que arregalar os olhos, tem que sair pulando, tem que fazer... Não. Essas verdades, e tem pregadores que são especialistas em provocar isso para depois eles ficarem. Um determinado pregador chegou, foi anunciado que ia pregar, ele estava quietinho, não dizia amém para nada do que estava acontecendo no culto. Aí na hora que anunciaram ele como pregador, entregaram o microfone na mão dele lá sentado. Ele está sentado lá e daqui a pouco ele diz assim: meu Deus, não sei se eu subo, não sei se eu fico, não sei se eu vou. Esse lugar é santo demais, meu Deus. Ah, Jesus, será que eu digo, Deus? Será que eu digo? Isso é brincadeira. Isso é zombar da inteligência das pessoas. Isso não é espiritualidade. Irmãos, eu creio no poder da palavra de Deus. Se eu creio no poder da palavra de Deus, eu não preciso inventar nada. Eu não preciso acrescentar absolutamente nada.